Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos estudar o sábado dentro do contexto apocalíptico, o anticristo e o sábado. Já estudamos a respeito do sábado no Novo Testamento. É o quarto mandamento da lei de Deus. E esse sábado foi motivo de perseguição, foi motivo também de adultério pelo anticristo, de acordo com Daniel 7:25. Já vamos estudar esse texto. Tiago 2,10 fala que toda lei é um conjunto de 10 normas e ao quebrar um preceito você quebra todos. Por isso que o anticristo ele persegue apenas um mandamento, no caso o quarto. Ao perseguir o quarto mandamento, ele quebra toda a lei. É importante saber o objetivo desse mandamento. No quarto, o sábado, a lei não tem poder salvítico. A lei é apenas um espelho. Ela mostra apenas os seus erros, as suas falhas. Apenas Jesus, a água da vida, pode lavar a sua vida, que não anula o papel do espelho, que é mostrar a glória de Jesus em você. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, anote as notificações, ative as notificações e vamos estudar sobre esse tema. O sábado é o quarto mandamento da lei de Deus, foi escrito pelo dedo de Deus, Êxodo 31, versículo 18, e é um mandamento para a humanidade. De acordo com Gênesis 2, do 1 ao 3, Adão guardou o sábado, e de acordo com Marcos 2, 27, Jesus também guardou o sábado. Ele é o Senhor do sábado. Então, o sábado não pode ser um dia anulado, porque ele não pode ser um dia de um dia anulado. O Senhor do dia anulado. Ele é o Senhor do sábado. O sábado é o encontro de Deus no tempo. O sábado é o santuário de Deus no tempo. Perfeito. Todos esses guardaram o sábado. Adão, o próprio Deus, o povo de Deus, os estrangeiros que vivem em Israel, os profetas, Jesus, a Virgem Maria, os apóstolos e também os salvos no novo céu e na nova terra. O sábado, ele é eterno, porque ele teve o início na criação e não terá o fim. Perfeito? Então, esses são todos os textos na Bíblia que falam do sábado no Novo Testamento. Mesmo não estando em sinagoga, o próprio Paulo guardou o sábado em terra gentílica. Está lá em Atos capítulo 18. Então, o sábado foi profetizado por Jesus em Mateus 24, 20, mesmo 39 anos depois da sua ressurreição, onde ele disse que os discípulos deveriam vigiar e orar para que a fuga deles, antes de Jerusalém ser destruída, não acontecesse nem no inverno e nem no sábado. Ocorreu no ano 70, na nossa era. Os maiores milagres Jesus fez no sábado. Nós queremos aqui destacar o sábado dentro do princípio cristão, não o sábado dentro da observância judaica, tá? Então, o sábado é um dia de esperança, Jesus fez grandes curas nesse dia e que nós temos que compreender que ao guardar o sábado é andar onde Jesus andava, fazer as obras que Jesus fazia. O sábado não se trata de você ficar trancado numa casa, mas se trata de você fazer a obra do Senhor. Ele diz que meu pai trabalha até hoje, eu também. Que trabalho é esse? A obra do buscar o enfermo, né? De anunciar uma mensagem. Podemos fazer isso outros dias? Devemos, mas temos compromissos com as nossas trabalhos e outras coisas mais. Então, o sábado é um dia missionário. Perfeito? Então, há a diferença do sábado semanal, o sétimo dia, os sábados das leis cerimoniais, que eram os sábados das festas sabáticas, e há também as leis rabínicas da tradição oral, que eram diversas leis, 612, que faziam diversas proibições a respeito do sábado, a qual muita gente diz que Jesus quebrou o sábado. Este sábado da tradição oral, sim. Então ele veio engrandecer a lei, ele veio mostrar como guardar o verdadeiro sábado. Perfeito? Então, meus amigos, pegue sua Bíblia aí, vamos estudar a palavra do Senhor. Isaías 53, 13 fala como se deve guardar o sábado, né? Não procurando fazer nossa própria vontade, nem falando nossas coisas que não é agradável, né? Nem correr atrás de lucro, nem divertimento. Então, o sábado não é um dia comum, é um dia sagrado. Nós não podemos profaná-los, não é isso? É uma aliança entre Deus e seu povo, Ezequiel 20:20. Então, como guardar o sábado? O que é que eu devo fazer ou não no sábado? Bom, Jesus, no sábado, dentro do princípio que nós somos cristãos, seguimos o Cristo. Então, primeira coisa, o sábado é dia de ir à igreja, é o dia de estudar, é o dia de ensinar a Bíblia às pessoas, é um dia missionário,
É essas obras que Jesus fazia no sábado, perfeito? Então surgem algumas perguntas a respeito desse tema, e eu selecionei algumas aqui, por exemplo. O sábado perdeu-se no tempo? Será se o mesmo dia sagrado hoje, o sábado, é o mesmo dia que foi sagrado no tempo dos apóstolos? Meus amigos, no ano de 1582, o Papa Gregório XIII, ele alterou os números dos meses, mas a semana permaneceu intacta. É tanto que várias civilizações manteram os 7 dias inalteráveis, né? Embora haja semelhança em meses, né, em anos, mas a semana permanece intacta. Ou seja, o sábado não se perdeu na era cristã ou na história, né? Outras perguntas interessantes a respeito de Romanos 14:5, a respeito no texto que Paulo escreve, né? Um faz diferença de dia e outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Amigos, muita gente usa esse texto aqui para dizer que não importa, não é o sábado, é o dia que você separa para Deus. Então, uns pode ser a segunda, outros pode ser a sexta. Na realidade, no original, a palavra iguais não existe. Muitos comentaristas, batista, presbiteriana, acredita que esse dia aqui não se refere ao sétimo dia, o sábado, mas se refere às festas religiosas sabáticas, que eram 7 festas, Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo, expiação, trombetas. Então, aqui está relacionado às festas sabáticas, porque os feriados, que eram 7 em Israel, também eram chamados de sábados. Então, Paulo está falando que todas essas coisas são sombra de Cristo. Ele também fala sobre isso em Colossenses 2,14, né? Mas o sábado, sétimo dia, não. Mas aqui se refere às festas sabáticas. Surgem outras perguntas a respeito, por exemplo, Efésios 2,15, que fala que ele, na sua carne, desfez a amizade, que eram os mandamentos que consistiam em ordenança. Meus amigos, para entender esse texto aqui, o versículo 16 e o versículo 14 diz que Paulo, ele fala aqui dos dois povos, judeus e cristão, Cristo fez um só, derrubando as paredes de separação. Que paredes é essa? Ora, eram as paredes do santuário de Herodes, que havia o pátio dos gentios, o pátio dos judeus. Então essas paredes foram derrubadas pelo próprio sacrifício de Jesus. Então esses mandamentos também não são os mandamentos escritos pelo dedo de Deus, mas são os mandamentos relacionados à matança de cordeiro. É tanto que ele diz que pela cruz reconciliou ambos em Deus. Então, através da morte do cordeiro, que é Cristo, ele quebrou essas paredes de separação. Perfeito? Então, seria contraditório mesmo Paulo que escreveu que a lei foi abolida, levando em consideração se fosse a lei de Deus, dizer que não podia mentir, né? Ou dizer que não podia furtar, se está na própria lei. Mais à frente ele responde isso em Efésios 4:25 e Efésios 4:28. E Efésios 6:1 ele fala a questão de honrar pai e mãe. O sábado é um sinal entre Deus e seu povo. E a palavra sinal, em Ezequiel 20, aparece tanto no versículo 12 como no versículo 20. Tá? Santificar os meus sábados servirão de sinal entre mim e entre vós. O sábado foi profetizado no mesmo livro, no capítulo 22, 26, que nos últimos dias os pastores, trazendo aqui para uma linguagem atual, violariam a minha lei, profanaria as minhas santas convocações, porque para eles o sábado não há diferente entre o domingo. Lembra o texto de Romanos 14:4, que é entendido que ali é o sábado, não tem nada a ver com o sábado. Esse texto aqui é bem interessante. Ele diz: os seus sacerdotes violam a minha lei, profana, viola a minha lei e profana as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro e o impuro. Os meus sábados escondem dos seus olhos, assim eu sou profanado entre eles. Então, o sábado será o divisor d'águas, e que muitos pastores desconsideram. Assim, a palavra de Deus diz que o Senhor é profanado. O sábado é um sinal, ou seja, é um carimbo que era feito pelo anel de um rei. O anel era que chancelava uma lei. E o sábado é a marca dessa chancela, né? Dessa identificação. E Isaías 8,16 diz: sela a lei
no coração dos meus discípulos. Então, o selo está na lei. E no selo continha o nome do rei, o cargo e a jurisprudência, ou seja, o território. E dos 10 mandamentos, o sábado é o único mandamento que consta o nome daquele que criou a lei, o Senhor Deus, o cargo, criador, e a jurisprudência, o território, céu, terra e mar. Por isso que o sábado é identificado como sinal, como selo na lei, e será o divisor de muitas águas, meus amigos. Temos que compreender que o sábado ele é uma identificação do povo de Deus. Diferente da marca da besta, que é uma identificação dos adoradores da besta. A besta nós entendemos que é o anticristo. O anticristo não é um indivíduo, o anticristo é um sistema. Daniel 7:25 fala sobre ele, Daniel 8:12, Apocalipse 13, Apocalipse 17. Esse anticristo é chamado por Paulo como o homem do pecado, filho da perdição. Ele vai se sentar no templo de Deus querendo parecer ser Deus. Ou seja, é um sistema blasfêmico, certo? E ele lançaria a verdade do sábado por terra. Mas Deus tinha um plano para restaurar a verdade do sábado. Vamos falar sobre o anticristo? O anticristo é um chifre que sai do quarto animal, de Daniel 7. Esse quarto animal simboliza Roma, porque é um paralelo dos 4 metais de Daniel capítulo 2. O leão com asas é Babilônia, depois o urso é Medos e os persas, o leopardo é a Grécia e o animal terrível é Roma imperial. De Roma imperial, que era um animal terrível de 10 chifres, apareceu um 11º. E esse 11º é exatamente a besta de Apocalipse 13, porque é um paralelo entre o chifre pequeno que sai do animal terrível, representado Roma, e da besta que aparece em Apocalipse 13. Lembrando que esses animais são símbolo de reinos, de acordo com Daniel 7,17. Então, o que é que esse chifre pequeno faz? Ele cuidará em mudar o tempos e a lei. No hebraico, a palavra tempo tem a ver com a questão da lei de tempo. Então, poderíamos interpretar que o anticristo cuidaria em mudar a lei de tempo. E o sábado é o único mandamento que fala da lei de tempo. Já a marca da besta, que é um falso sábado, será uma imposição da besta de Apocalipse 13. Lembrando que a besta de Apocalipse 13 é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7. Percebe que as mesmas semelhanças, palavras arrogantes, versículo 8, capítulo 7, palavras arrogantes, Apocalipse 13, versículo 5. Então você pode ver aí um paralelo, tá certo? Então a besta de Apocalipse 13 é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7. E essa besta de Apocalipse 13, ela recebe apoio de uma segunda besta, que é a besta que sai da terra, certo? A besta de Apocalipse 13, que é o chifre pequeno de Daniel 7, recebe apoio de uma segunda besta, que é a besta que sai da terra, que tem a aparência de um cordeiro, mas fala que não é um dragão. Tá? Então, 2 bestas em Apocalipse 13, a besta marítima e a besta terrestre. A besta terrestre é identificado como um poder, né? Que não seria o anticristo, mas ele faria uma imagem do anticristo, dando autoridade ao anticristo, no caso a besta terrestre, a besta marítima, para que todos recebessem na mão um sinal ou na sua testa, ou seja, uma marca. Qual seria essa marca? A marca da besta, meu amigo, é um dia contrário ao selo de Deus. Qual é a marca da besta? Vamos deixar que a própria igreja de Roma responda. O domingo é a nossa marca de autoridade. O Papa João Paulo II falou sobre o domingo o seguinte: por que observamos o domingo em vez do sábado? Observamos o domingo porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para domingo. Perfeito? Então, se o sábado é um selo de Deus, o domingo é a marca da besta. Vamos falar um pouco da besta terrestre? A besta terrestre, ela tem a aparência de um cordeiro e fala como um dragão. Nós identificamos essa besta terrestre como os Estados Unidos da América. E identificamos a besta marítima como o papado, o sistema papal. Então, os Estados Unidos da América vai fazer leis dominicais e obrigando a população norte-americana a guardar essas leis. Mas essas leis é uma cobrança dos próprios religiões protestantes dos Estados Unidos ao Congresso norte-americano.
Percebe? Por isso que em Ezequiel capítulo 22 diz que eles profanam o sábado. Perfeito. Então analise bem que o sábado vai ser o divisor de águas. Vamos falar sobre o sábado no conceito do anticristo, da besta que sai do mar. Gente, besta é um animal. E um animal é símbolo de poder. Daniel 7,17. Mar é símbolo de povos, nações e multidões. De acordo com Apocalipse 13. Então essa besta aqui, ela instituiu o domingo. E aqui é um documento muito importante do catecismo romano. Ele fala sobre, ele faz uma crítica aos evangélicos, né? A respeito que na reforma protestante, que defendia só as escrituras. Então ele faz uma crítica. Ele diz o seguinte: ridículo e embaraçoso seria a situação do protestante se devesse lhe justificar pelas escrituras toda a sua doutrina, haja vista que um só caso de santificação do domingo. Se nós a tivéssemos somente na escritura, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado, tanto no Velho como no Novo Testamento. Em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Mais uma vez, em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Logo, repitamos com os adventistas do sétimo dia: se os protestantes se fiam só nas escrituras, que santifique o sábado. Mais uma vez, se os protestantes se fiam só nas escrituras, que santifique o sábado. Se quiserem celebrar o domingo é porque reconhece a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez essa mudança. Portanto, abraça a Igreja. Percebe que o domingo é uma marca do catolicismo, o domingo é uma marca da Igreja de Roma. Esses textos aqui falam do primeiro dia da semana. Você não vai encontrar a palavra domingo nos originais. Domingo é uma palavra em latim. Quando se refere ao domingo, a Bíblia, no seu original, fala do primeiro dia da semana. Só existe um dia que tem nome, é o sábado. Nesses textos aqui, nenhum deles fala que Jesus substituiu o sábado pelo domingo, que os apóstolos substituiu, após a ressurreição, o sábado pelo domingo. Pelo contrário, todos falam que na própria morte Jesus santificou o sábado ressuscitando no domingo. Mas o que me chama a atenção é João 20, 19. Nessa tradução católica diz o seguinte: era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades judeus, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Muitos usam esse texto de João 20, 19 para dizer que era um dia de culto. Ora, eles não estavam ali cultuando, eles estavam ali com medo de portas fechadas, com medo dos judeus. Só que se eles acham que o domingo é o dia sagrado, aqui não era o domingo, porque a Bíblia diz que era o primeiro dia da semana ao anoitecer desse dia. Ora, se anoiteceu já não era mais o domingo. De acordo com o Levítico 23, era a segunda-feira. Percebe? Então não há coerência, meus amigos, para acreditar que o domingo foi substituído pelo sábado. Pelo contrário, o sábado continua sagrado. Quem instituiu o domingo foi um imperador chamado Constantino, no dia 7 de março de 1321. Constantino era adorador do deus Mitra. Mitraísmo ele trouxe para dentro do cristianismo. E através da adoração ao deus Mitra, que era feito no domingo, que foi substituído o dia do Senhor, o sábado. O próprio Constantino, quando fez o decreto dominical e selou com seu anel, a lei era muito clara, que os juízes e os povos das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Meus amigos, a palavra domingo significa dia do sol. A Igreja de Roma, por sua própria infalível autoridade, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado da velha lei. Não se deixe enganar. Vai haver campanhas a respeito do domingo para defender que é o dia da família, que é o dia da ecologia. Nada disso importa. A adoração tem a ver com aquilo que Deus lhe pede. Deus pede para adorar no sábado. A Igreja de Roma quer trocar o dia do Senhor. Meus amigos, a adoração do dia do sol era algo muito antigo. O próprio Moisés recebeu informação para que o povo de Israel não se inclinasse diante do sol. Deuteronômio 4,19. Meus amados, sábado nos lembra o aniversário da terra. Sábado nos lembra a morte de Jesus, porque nesse dia ele terminou sua obra e descansou. Assim como na criação ele terminou e descansou. O sábado é o dia do Senhor e ele será guardado até no novo céu e na nova terra. Você não quer receber o descanso do Senhor?
Você não quer receber de Deus o verdadeiro descanso? Que Deus te abençoe, que você seja firme na observância do dia do sábado. A palavra do Senhor diz que antes importa obedecer a Deus do que a homens. Que Deus te abençoe, que você possa desfrutar do sábado do Senhor, em nome de Jesus. Amém.